Hoje é 20 de agosto de 2020. Estou inaugurando aqui uma série de vídeos sobre a evolução da pandemia no Brasil e no mundo. A ideia inicial para esse primeiro vídeo é apresentar algumas ações sobre desenvolvimento de vacinas que estão sendo realizadas com participação de brasileiros. Mas a vacinar o povo, me lembra essa pergunta aqui, essa tal dessa pós-pandemia. Está todo mundo falando da pós-pandemia, mas a gente está no meio da pandemia. Isso é uma coisa que é assustadora. Eu estou falando, não, vamos pensar no pós-pandemia, mas ainda estamos nela. A gente precisa primeiro resolver o problema da pandemia para depois passar para o ponto seguinte, que seria o pós-pandemia. E para o pós-pandemia, cabe essa outra pergunta aqui. Vacinar a população mundial, isso vai ser fácil? Isso é simples? Bom, a gente vai dar uma olhada nisso, nesse vídeo, e depois podemos até discutir mais. As vacinas contra a SARS-CoV-2 hoje que estão sendo desenvolvidas por aqui, com participação de cientistas brasileiros, né? Então, para esse vírus, a gente tem a primeira questão que surge é Biomanguinhos e Butantan são prioritários hoje. Ora, Biomanguinhos vem já desde o governo anterior, governo federal anterior, sendo desmontado, diminuindo a verba para Biomanguinhos, porque a ideia aqui era comprar insumo da Índia e pronto, fabricar remédio desse jeito. Um monte de remédio com insumo da Índia. Biomanguinhos é uma coisa, uma produção nacional, então não cabe muito na ideia de alguns governos que têm uma tendência ao mercado. E o Instituto Butantan também vem sofrendo um desaquecimento no investimento enorme nos últimos anos, a ponto de um governador de São Paulo propor acabar com ele. Contudo, a vacina que Oxford está desenvolvendo tem a participação e a colaboração de Biomanguinhos e vai ser produzida em Biomanguinhos. Já o Instituto Butantan tem a participação no desenvolvimento de uma das vacinas chinesas. E, se ela der certo, será produzida pelo Instituto Butantan para o Brasil e a América Latina também. Nesse sentido, uma pergunta que cabe fazer é: quantos grupos de pesquisa e pesquisadores brasileiros estão estudando a Covid-19? Vocês têm uma ideia? Mais de 800 trabalhos já foram publicados sobre essa pandemia com participação de cientistas brasileiros. Então é um número expressivo já. Isso mostra que o Brasil se debruçou para estudar essa pandemia. Quantas vacinas estão sendo desenvolvidas com participação de cientistas brasileiros? Tem uma americana que tem uma participação porque tem uma fábrica aqui e está sendo testada aqui. Tem uma outra também dos Estados Unidos com participação de um grupo na Bahia. Tem a Biomanguinhos, tem a do Butantan, tem uma na USP, enfim. Pelo menos eu conheço 5 ações que têm desenvolvimento com participação efetiva de brasileiros no desenvolvimento de vacinas. Mas vem a pergunta: estamos perto dessa tal da pós-pandemia? Aqui vem um pouco da resposta. As questões logísticas, desenho racional da vacina, desenho racional para uma possível vacinação, tudo isso é complicado. E a gente vai discutir agora. Aqui a gente tem uma imagem de Biomanguinhos. Biomanguinhos é esse prédio lindo, feito há poucos anos, né, durante os anos 2000, que tem aqui a sua entrada e esse primeiro andar inteiro tem uma fábrica de biofármacos, né, onde você vai, você coloca um insumo e do outro lado, lá no final, você vai ter
o produto ativo de um remédio funcionando. Tá? Provavelmente será aí, nesse prédio, que será produzida a vacina inglesa. Lembrando que Biomanguinhos está dentro da Fiocruz, que fica em Manguinhos, no Rio de Janeiro. Né? Lembrando também que a Fiocruz foi fundada em 1900. O Instituto Butantan é quase tão antigo quanto a Fiocruz. Ele é de 1901 e produz a maioria das vacinas nacionais que são utilizadas pelo sistema público de saúde, pelo SUS. O Butantan está no desenvolvimento de uma vacina chinesa, e esse desenvolvimento dando certo, o Butantan vai produzir uma quantidade suficiente de vacinas para vacinar a população brasileira junto com a Fundação Oswaldo Cruz. Mas nem tudo são flores. E me remete a esta questão aqui. Quando a gente olha essa imagem, a gente vê o seguinte: a gente vê o líquido dentro de um frasco, uma injeção e uma agulha. Tá. Esse aqui parece uma coisa simples. Eu tendo o frasco, eu posso colocar a vacina dentro do frasco. Tranquilo. Uma coisa bem simples. Contudo, esse vidro é um vidro inerte, que não interage com o líquido que está dentro dele. Então, esse vidro não é apenas pegar sílica, areia e fazer um vidro. Ele tem outros componentes nesse vidro para ele se transformar em inerte. Pensando no Brasil, a gente precisa aí de 100 milhões a 200 milhões de frascos para fazer a vacina. 100 milhões de injeções, 100 milhões de agulhas. Não é um número muito fácil de se conseguir de forma rápida. Mas se eu pensar em termos de mundo, aí a coisa fica um pouquinho pior, porque a gente está falando aí de 6 bilhões de frascos, 6 bilhões de injeções e 6 bilhões de agulhas, o que não vai ser muito fácil de ser conseguido de uma forma rápida. Ou seja, a gente tem a vacina em dezembro, produz em janeiro, chega a quantidade suficiente de vacina para imunizar a população brasileira, mas não sei se a gente vai ter frasco, nem agulha, nem muito menos injeção suficiente produzida para a vacinação. Então isso aí é um problema. O problema da vacinação é um problema mundial, porque a gente tem que vacinar a população do mundo, não é 10 pessoas. A gente está falando de 6 bilhões de pessoas. Além disso, essa vacina pode ser que ela necessite ficar resfriada. Se ela necessitar ficar resfriada, a logística para você transportar e levar a vacina para todo o país vai ser complicada, porque como é que você vai chegar lá no interior do Pará, do Maranhão, no Amazonas, no povo ribeirinho, você chegar com esta vacina, tendo que ser resfriada, ao mesmo tempo que chega em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Então isso não vai ser uma coisa muito fácil, essa logística. Nesse sentido, esse tal de pós-pandemia deve estar mais para abril, maio ou junho de 2021. Antes disso, eu não acredito num pós-pandemia de verdade. Aí sim a gente vai ter que passar a tratar os problemas causados para quem teve Covid-19.